Fala aí, meus alunos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar sequência ao último módulo nosso em sala de aula, módulo 5, que a gente estava terminando, mas por conta dessa coronavírus, a gente entrou em quarentena. Recorda ou não? Módulo 5, que a gente estava trabalhando. Então, vamos só relembrar. Turma aí, terceiro ano. Brasil Colônia, a administração colonial e o papel da igreja. É aquele módulo 5 que a gente está falando sobre Brasil pré-colonial, capitanias hereditárias, governo geral, ia chegar nas câmaras municipais. Enfim, é um módulo 5 para a gente poder trabalhar. Então, esse módulo 5, módulo chamado capítulo 5, fica à vontade aí vocês, só para relembrar, Brasil colônia, que iniciou em 1500, com a chegada de Cabral aqui ao Brasil. A partir de 1501, dentro desse contexto aí do capítulo 5, é início do chamado Brasil pré-colonial. Brasil pré-colonial de 1500 a 1530. Vamos só relembrar uma época na qual Portugal não veio para o Brasil. Uma época na qual Portugal estava preocupado com o comércio das especiarias no Oriente, nas Índias. Nesse período de 1500 a 1530, lógico que 1500, com a chegada de Cabral, 1501, já vai dar início às chamadas expedições exploradoras, Brasil colonial, mas dentro desse contexto pré-colônia, antes de ser colonizado. Portugal não teve interesse no Brasil durante os 30 primeiros anos de descobrimento. Portugal estava interessado nas especiarias, cravo, canela, pimenta, marfim, ouro, porcelana, tapete e joias, lá no Oriente. Agora, nesse período de 1500 a 1530, Portugal enviou para o Brasil as chamadas expedições exploradoras. Aquelas expedições exploradoras que vieram com o objetivo de reconhecer o Brasil, de dar nomes aos acidentes geográficos, de explorar a nossa árvore, extrair a madeira pau-brasil. Foram as chamadas expedições exploradoras que datam elas de 1501, 1502, 1503. É o início do Brasil pré-colonial. É o início do Brasil antes de ser colonizado, antes de ser realmente povoado pelo branco europeu. Depois das chamadas expedições exploradoras, vieram para cá também as chamadas expedições guarda-costas. Aquelas guarda-costas que vieram para o Brasil duas vezes, em 1516 e 1526, com o comandante Cristóvão Jacques, que veio para o Brasil com o objetivo de expulsar aqui os corsários, os franceses, que viviam no nosso litoral, contrabandeando a nossa árvore pau-brasil. Por fim, dentro do Brasil pré-colonial, que é um período curto de 1500 a 1530, 30 anos, Portugal enviou para o Brasil aqui inúmeras expedições com o objetivo de fundar feitorias. Feitorias que eram armazéns que armazenavam o pau-brasil e produtos tropicais. Era uma época do desconhecido, era uma época do novo, era novidade para Portugal vir aqui explorar o Brasil. O que atrapalhava Portugal aqui no Brasil era justamente os franceses, principalmente os franceses, que vinham aqui contrabandear a nossa árvore pau-brasil. Uma época de 30 anos, que no final do Brasil pré-colonial, já 1530, 1532, vamos ser um pouco mais exato aí, o rei de Portugal, Dom João III, colonizador, viu que não adiantava só enviar para o Brasil expedições. Vamos agora, 1532, enviar para o Brasil uma expedição colonizadora. Vamos povoar, vamos colonizar, vamos iniciar os primeiros núcleos de povoamento no Brasil. E o responsável para a chegada aqui, em 1532, para colonizar definitivamente o Brasil, depois do Brasil pré-colonial, depois das expedições exploradoras, guarda-costas, fundação de feitorias, chega ao Brasil a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Ele mesmo, Martim Afonso de Souza, que veio para o Brasil aqui, 1532, com o objetivo de quê? Colonizar o Brasil.
tentar expulsar os franceses, já que as expedições guarda-costas não deram certo. Veio iniciar o povoamento do Brasil. Introduziu no Brasil a cana-de-açúcar. Martim Afonso de Souza. Fundou no Brasil a primeira vila do Brasil, Vila de São Vicente, hoje uma cidade de São Paulo. Ele veio sob o comando do rei de Portugal, Dom João III, com aproximadamente, ele com aproximadamente 400, 500 homens que vieram para o Brasil. Então, Martim Afonso, estando no Brasil em 1532, 2 anos após, Martim Afonso recebe as ordens do rei de Portugal, Dom João III, para dividir o Brasil em vários lotes de terras. Lotes de terras que nós já conhecemos, chamados de capitanias hereditárias. Foram 15 lotes, 15 capitanias, 15 pedaços de terras, entregues a 12 homens, 12 donos entre aspas, porque cada capitania pertencia ao rei de Portugal. Esses homens responsáveis em administrar as capitanias eram chamados de donatários. Enfim, Martim Afonso de Souza divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias, 12 homens para cuidar das capitanias. Esses homens, como já foi dito, eram chamados de donatários. Esses donatários tinham 2 papéis importantes antes de pisar aqui. Um era assinar uma carta chamada de carta de doação, e a outra, o foral. Uma vez assinada a carta de doação, carta foral, aí sim, esses donatários chegavam aqui no Brasil e administravam suas capitanias, cujo poder era descentralizado, o poder político das capitanias. O que o rei apenas queria era transferir o poder real para os donatários e eles passarem a cuidar das capitanias hereditárias. Carta de doação, documento que estabelecia doação, a posse da terra. Uma vez assinada a carta de doação, eles eram obrigados entre aspas, que de qualquer forma tinha que vir para o Brasil, assinar a carta foral. Carta foral, documento que estabelecia os direitos e deveres dos donatários, como está aí no slide. A partir daí, os donatários passam a abraçar as capitanias hereditárias. Voltei o slide anterior para mostrar como era o Brasil na época das chamadas capitanias hereditárias. Está aí o mapa com 15 capitanias hereditárias, 12 donatários. Então, foi dividido o Brasil para facilitar a administração do rei de Portugal em 15 lotes de terras. Não esqueça, donatário, carta de doação, carta foral. Mas das 15 capitanias, vocês sabem, em sala de aula foi visto, apenas 2 deram certo. 2 capitanias das 15. A capitania de Pernambuco, aqui vizinho, e a capitania de São Vicente, em São Paulo. Está aí nesse slide o mapa da capitania de Pernambuco. Duarte Coelho era o donatário da capitania de Pernambuco. E de São Vicente quem era? Era o fundador da vila de São Vicente, ele que veio para o Brasil, a mando de Dom João, Martim Afonso de Souza, o donatário da capitania de São Vicente. E Duarte Coelho, capitania de Pernambuco. Mas por que das 15 apenas 2 deram certo? Por que das 15 só 2 capitanias prosperaram? Porque esses donatários plantaram nas capitanias a cana-de-açúcar. Esses donatários tinham um recurso para expulsar os índios que atacavam constantemente as enormes capitanias. Devido à localização geográfica dessas capitanias, devido ao solo favorável ao plantio da cana-de-açúcar, e as demais capitanias fracassaram por quê? Os donatários não souberam prosperar com elas. Não conseguiram impedir o avanço, o ataque dos índios. Tinham dificuldades em comunicação com Portugal. Falta de recursos. Por isso que das 15 capitanias, apenas 2 deram certo. Das chamadas capitanias hereditárias. Quando o rei de Portugal viu que as capitanias fracassaram,
praticamente na sua totalidade, o rei de Portugal resolveu mudar a forma de administração. E olha, a capitania já era conhecida. Dividir uma região, uma terra em lotes de terras, Portugal já conhecia esse recurso. Como o rei de Portugal viu o fracasso das capitanias, o rei de Portugal mudou a forma de administração. E após as capitanias hereditárias, outra forma de administrar o Brasil foram chamadas de governo geral. Olha, capitanias hereditárias, poder era descentralizado. Já com o governo geral, o poder passa a ser centralizado. O governador vem para o Brasil. Os homens que o rei vai nomear chegam ao Brasil como governadores gerais. E esses governadores gerais têm, junto consigo, três auxiliares que ajudavam esses governadores. Três. Ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. Ouvidor-mor era responsável pela justiça no Brasil. Provedor-mor era responsável pelos assuntos financeiros aqui nas capitanias. E o capitão-mor era responsável pela defesa do território brasileiro. Três auxiliares do governo geral. E quem eram esses governadores que vieram para o Brasil para administrar após o fracasso das capitanias hereditárias? Cuidado, os governadores vêm, mas as capitanias ainda continuam existindo. Eles vêm apenas ajudar na administração do Brasil colonial, principalmente dessas capitanias. Primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Veio a mando do rei de Portugal, foi nomeado governador-geral da capitania. Quando pisou no Brasil aqui, primeira medida dele, fundação de Salvador, a primeira capital, Tomé de Souza. Fundação de Salvador, fundação do primeiro bispado. Ele trouxe consigo vários padres jesuítas. Jesuítas, padres, qual o objetivo? Catequizar os indígenas, converter os indígenas. Um dos padres que veio com ele foi Padre Manuel da Nóbrega. Depois desse governador-geral, veio o segundo para o Brasil, Duarte da Costa. Pisou aqui no Brasil. No seu governo teve o apogeu, o auge, o principal acontecimento, a invasão francesa. A França que invadiu o Brasil por 2 vezes, Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão. Fez de tudo para conter o avanço francês e não conseguiu, Duarte da Costa. Só quem vai expulsar os franceses definitivamente do Brasil não é o segundo governador, é o terceiro, cujo nome é Mendes Sá, terceiro governador-geral, veio para o Brasil, conseguiu ele expulsar os franceses com a ajuda do seu sobrinho, que veio de Portugal para auxiliar ele aqui. Seu sobrinho, Mendes Sá, o governador, e o sobrinho dele, Estácio de Sá. Os dois juntos aqui, com o exército português, conseguem expulsar os franceses. Aí os 3 governadores gerais. Primeira forma de administração, capitanias hereditárias. Segunda forma, governo geral, poder centralizado. Estava dando certo aqui no Brasil. E depois disso, o rei cria outra forma de administrar a colônia, chamada de câmaras municipais. Câmaras municipais representavam o poder das vilas aqui no Brasil. As primeiras vilas que foram fundadas. E quem administravam essas vilas eram chamados homens bons, homens que tinham poder, que tinham riqueza. Esses homens bons, eles administravam, ajudavam no comando das primeiras câmaras municipais. 3 formas de administração no Brasil colonial: capitanias hereditárias, governo geral, câmaras municipais. Era o início da colonização do Brasil. Era uma época de ajuste. O rei de Portugal estava ajustando o Brasil para administrar melhor essa colônia aqui. Não interessava mais para Portugal ir até as Índias. Até porque as Índias, a essa altura, já tinham outros países que iam para as Índias
comprar especiarias. E o rei de Portugal resolveu o melhor chegar ao Brasil e colonizar. Mas quando os governadores vieram para cá, como eu disse, eles trouxeram jesuítas, padres para o Brasil. Manuel da Nóbrega, Tomé de Souza e Duarte. O próximo governador, o segundo governador-geral, trouxe outro padre jesuíta, José de Anchieta. Era o poder da igreja na colônia. A igreja que vinha com o objetivo de catequizar, de converter os índios aqui. A igreja não ficou isolada em Portugal. Ela veio para o Brasil. Lembre-se que era uma época também da chamada Contra-Reforma. Após a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica. A Igreja Católica envia para o Brasil padres, as missões que vêm com o objetivo, com o propósito de converter os indígenas aqui da colônia. A igreja não está isolada, ela vem junto com todo o poder real para o Brasil. É o início do processo da colonização, é o início da colonização aqui no Brasil. E vamos dar sequência aos próximos capítulos, porque a colonização começou de 1500 e vai terminar em 1822. É o Brasil colonial. Então, todo esse panorama que a gente viu no capítulo 5 é o começo de uma nova forma de administrar o Brasil. Portugal está vendo qual o melhor meio de cuidar dessa nova terra rica. Rica porque, inicialmente, para o Brasil, depois começou com o plantio da cana-de-açúcar, e vamos ver adiante. Fica para vocês, depois desse panorama aí do capítulo 5, está aí um exemplo da estrutura colonial, como era a estrutura política da colônia. Governador-geral, os seus auxiliares abaixo, provedor, ouvidor, capitão-mor, depois donatários, governadores das capitanias, câmaras municipais. Era a estrutura da colônia dentro do contexto político. Aí uma questão de vestibular, só para refletir que não é difícil esse assunto quando temos questões nos vestibulares. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a primeira forma oficial de colonizar o Brasil. A respeito das capitanias hereditárias, é correto afirmar, se você for nas alternativas, está bem claro. Eu disse no começo, o rei apenas transferiu o poder dele para os donatários. Transferiu o poder que ele tinha para os donatários. Então, a resposta para essa questão seria a letra D. A coroa, o rei de Portugal, com sérias dívidas que tinha, transferiu o poder para os particulares, chamados de donatários, que assinavam 2 documentos, carta de doação e foral. Uma outra questão também sobre capitanias hereditárias, lá no começo do sistema colonial, as concessões de terras que a metrópole doava tinham o objetivo de ocupar e povoar o Brasil no início da plantação da cana-de-açúcar para fins comerciais. Identifica a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. Bom, o objetivo de poder colonizar antes era poder dividir o Brasil em capitanias hereditárias, doadas para os donatários. E esses donatários passaram a cuidar das capitanias. Se desse certo, beleza. Se não desse certo, transferiu o poder para outra pessoa. Por isso que é chamado capitanias hereditárias. E fica para vocês essa questão para vocês refletirem também de vestibular. Poderem responder aí, estudando aí o capítulo 5. Temos atividades também do modo para vocês passarem essa quarentena respondendo em casa e estudando. E qualquer dúvida estaremos aqui. E até a próxima videoaula nossa. Valeu, terceiro ano. Um abraço e bons estudos.